voltando, antigamente se falava o Brasil tem uma unidade territorial por causa da língua, etc, etc. Hoje, língua não define mais nada, até porque está cheio de gírias, cheios as tribos todas criam a sua linguagem, mesmo falando português, as linguagens se tornam cada vez mais inteligíveis de um grupo para o outro. Ou seja, vou responder, não precisa de ficar angustiados, a Igreja Católica permanece como tal, porém, nós temos que entender algumas coisas. Mas antes de falar da Igreja, vamos falar também, por exemplo, de grandes países que têm uma grande unidade territorial. Não funciona mais, tá? Se não houver um pacto federativo diferente, o Brasil é fadado ao fracasso, se não houver um novo pacto federativo. Essa coisa de depender totalmente de Brasília já era. Isso tem que terminar. A maneira melhor, por exemplo, a gente pode compreender os Estados Unidos, onde cada estado tem uma autonomia bastante grande. Se isto vale para os países, vale para os continentes, ou seja, você pode fazer a agregação baseada em princípios muito básicos, muito elementares, e deixar para os diversos agrupamentos cada vez menores a autonomia que deve ser os estados e os municípios onde a coisa acontece. Assim também acontece na Igreja. Como a Igreja, desde o Vaticano II, está respondendo a este desafio de fazer, porém, a Igreja tem que dar mais autonomia, obviamente, que ainda é pouco. Então, não basta esse discurso teórico, mas tem que dar autonomia a quem? Às dioceses, às paróquias, né? Tem que ter autonomia. Autonomia não significa romper a comunhão, mas significa responder adequadamente àquela realidade. E mais ainda, a outra resposta que a Igreja está dando, estilo a Igreja Anglicana também, que é muito parecida conosco, é a forma colegiada. Ou seja, com mais frequência nós termos os sínodos, as reuniões, nós termos, portanto, as discussões são dolorosas e assim por diante. E eu quero terminar hoje, eu não vou entrar ainda no 42, falei que ia passar para o 42, não vai dar. Nós ficamos no 41. Exatamente, o Papa diz no 42 que há uma certa obscuridade nas verdades, no ensinamento, no anúncio do Evangelho. Há uma certa cruz, há dificuldades. E, portanto, nós devemos trabalhar essas dificuldades com humildade, carregando a nossa cruz. E não é tão simples, a Igreja nunca vai conseguir falar claramente ao mundo. Este é um reconhecimento. E o segundo reconhecimento é exatamente o que eu acabei de falar, a construção de um consenso feito coletivamente, comunitariamente, pelas pessoas, em pequenos grupos, na família, nas comunidades da paróquia, a diocese, as dioceses, as nações, até chegar a uma coordenação geral. Isso é a forma que o mundo a forma que o mundo exige de nós, como cristãos e até mesmo como país também. Tá? Agora nós vamos às participações. Bom dia, Maíra. Você está muito quietinha aí hoje, eu não tive tempo. Não teve. Né? Bom dia, Padre Cândido. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Nós vamos à primeira participação de hoje, que é da Sandra, do bairro Santo Inês. Ela pede oração e que o padre mande um abraço para Maria Madalena Alves, mãe dela, que está fazendo 82 anos hoje e é telespectadora do Questões de Fé. Ótimo, vamos mandar um abraço, rezar, fazendo... 82 anos. 82 anos, uma idade bonita. Certo. A Marli Perdigão, do Padre Eustáquio, é apaixonada por música e pergunta se pode orar também através da música. E parabéns aos músicos, muito linda a música de vocês. Claro que a música é a melhor forma, Santo Agostinho já falava, você deve saber disso, hein? Quem canta bem, reza 2 vezes. Qui bene cantat bis orat. Frase lapidar de Santo Agostinho. E tem mais. Santo Agostinho se converteu por causa da música e dos sermões.
de Santo Ambrósio, na Catedral de Milão. Agora aqui também nós temos participações. Aqui a Sônia Francisca escreveu: Padre Cândido, eu assisto o programa todo sábado ou a reprise no domingo. Assim consigo entender a Igreja Católica. Eu estava participando do curso de teologia na paróquia de São Sebastião. Devido a problema de saúde, não deu para dar continuidade. O senhor poderia informar novamente o dia da missa? Eu vou prestigiar os colegas que conseguiram terminar o curso. Nós vamos celebrar a missa numa quinta-feira agora, da próxima semana, dia 11, portanto agora, próxima quinta-feira, dia 11, às 18h30, todos estão convidados. Já houve a entrega dos diplomas desse curso, porque os nossos cursos são módulos que terminam. Eu sei que todo mundo vai querer continuar. Então, nós já temos uma lista de espera enorme para o próximo ano. Então, já quinta-feira, nós temos a missa de conclusão, junto também com a turma do ISTA, que vai celebrar lá a missa de conclusão do seu curso. Todos serão bem-vindos. Quinta-feira, dia 11, às 18h30. Certo. Participação da Sibéria Geralda, do bairro Lindéia. Bom dia, Padre Cândido. O programa Questões de Fé está muito bom. O tema que o senhor está abordando está muito interessante. Muito bem. Mais participação aqui. O que o senhor acha da comunhão, quem está perguntando, Geraldo, nas mãos e soltar em partículas? Já aconteceu comigo, mas as absorvi imediatamente. Mas de outros que a levam à boca sem os devidos cuidados, de cair em fragmentos ao chão e Deus ser pisado, o que não duvidar mesmo, as esconder e levarem para cultos satanistas. Essa primeira parte, não. Essa última parte, não. Isso aí é o cuidado dos ministros da Eucaristia, o cuidado do padre. Eu, por exemplo, quando alguém não comunga na minha frente, eu vou acompanhando com o olhar. Se ele não comunga, eu peço alguém para ir atrás, ou eu mesmo vou e falo, é para comungar. Infelizmente, se está em condições ou não, eu não sei. Mas, pelo menos, é preferível ele ingerir do que ele não levar a fazer coisas erradas. Agora, com relação às partículas, se são partículas onde não se reconhece um pedaço de pão, não há problema nenhum, é que São Tomás de Aquino é que fala. São Tomás de Aquino diz que a Eucaristia existe onde existem os sinais do pão e do vinho. Se eles não são sinalizados, não há Eucaristia. Vamos agora ver aqui no quinto bloco, Mateus Luiz, ele vai falar sobre evangelização no contexto universitário. E o Papa ele fala de uma necessidade de sempre atualizar e renovar uma busca por comunicar aquela mesma substância, que é a mesma desde o início, porém em cada realidade, com a linguagem que é adequada. Porque muitas vezes, por mais que seja uma linguagem ortodoxa, você pode correr o risco de o ouvinte te entender mal, e ali não chegou a mensagem do Evangelho para ele. Isso é particularmente importante na universidade. Ali a gente tem pessoas de diversos tipos, de todos os tipos, você pode dizer, é um universo mesmo. Então você precisa de ter muita criatividade, essa criatividade mesmo do Evangelho, que o Papa fala ali no início da exortação, né, para tentar comunicar essa mensagem a cada um de uma forma que seja competente, que possa realmente tocar essa pessoa. Eu mesmo, antes de entrar na universidade, usava um crucifixo, para dar um exemplo simples. O crucifixo é enorme. E ainda uso. Porém, eu percebi que em alguns ambientes que eu chegava ali na faculdade, se eu tivesse com aquele crucifixo, ninguém mais nem me ouvia. O que eu fiz? Coloquei o crucifixo para dentro, porque eu acreditei que aquela minha mensagem ali precisava de se adaptar para não gerar resistência. Porque existem aí dois grandes problemas, talvez duas grandes tentações nessa questão de, usando uma mesma base, comunicar a quem esteja ouvindo. Por um lado, você pode querer fazer daquela mensagem algo talvez muito macio, que não tenha nenhuma exigência. O Evangelho tem algumas exigências, então isso é uma tentação que precisa ser olhada com cuidado. Por outro lado, no outro extremo também, você pode querer carregar aquela mensagem de tantas coisas, de tantas urgências, que não são de fato urgências evangélicas, que se torna uma mensagem que leve o fiel ou aquele que está ouvindo a uma concepção pesada da fé. Então você tem que ficar ali nesse meio
tentando sempre comunicar a mensagem na perspectiva de que se o ouvinte der um passo na compreensão do Evangelho, um passo pequeno que for, como o Papa mesmo diz, você já fez uma ação evangelizadora. Muito bom. Voltamos daqui a pouquinho para a conclusão do nosso programa.